Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot e seja bem-vindo a mais um vídeo da série Passeando pela Lojinha, onde nós estamos analisando setups disponibilizados e mais assinados dentro da loja do Profit Chart. Então vamos dar um passeio na lojinha e ver qual setup nós vamos analisar hoje. Me acompanhe. Bom, nós já vimos o setup dentista reversão, setup 1, 2, 3. Já fizemos um vídeo de cruzamento de duas médias. Em breve vamos liberar o cruzamento de 3 médias. O próximo seria Keltner contra a tendência, mas como nós já estamos analisando os setups disponibilizados pelo Marconi Trader de cruzamento de médias, vamos passar aqui para o próximo e depois a gente reorganiza a ordem aqui. Então o próximo seria setup PFR LS Quant. E o que significa PFR? Preço de fechamento de reversão. Mais um setup difundido aí por Stormer. Então vamos clicar aqui e ver que descrição nós temos. Uma descrição aqui bem simples, né? Todas as estratégias que eu vi da LS Quant, sempre o mesmo vídeo. Aqui temos uma informação bem superficial sobre o PFR. Esse setup já foi assinado por 804 pessoas. Então vamos lá para a apresentação. Esse vídeo eu vou tentar torná-lo mais dinâmico. Então eu vou explicar rapidamente sobre o PFR. Vou te mostrar o código-fonte e em seguida vamos para a análise. Bom, então vamos lá. O que é o PFR? Como eu falei, é o preço de fechamento de reversão. E é um padrão de candle composto por 3 candles. Aqui nós temos a regra do PFR de compra. Então nós precisamos ter um movimento de baixa, onde a mínima do candle 3 precisa ser menor que os dois últimos candles, ou seja, precisa ser menor que a mínima do candle 2 e a mínima do candle 1. Em seguida, nós precisamos ter uma reversão. O fechamento do candle 3 precisa ser maior do que o fechamento do candle anterior, do candle 2. Daí nós vamos traçar uma linha aqui, que seria o nosso ponto de entrada, um tick acima da máxima. Então no próximo candle, que seria o candle 4, nós vamos tentar efetuar uma compra, um tick acima da máxima do candle 3. Qual que é a gestão de risco das operações? O stop loss vai ser igual ao range, né, que é a distância entre a máxima e a mínima do candle 3. Esse vai ser o tamanho do nosso stop. E o risco ganho da operação vai ser 2:1. Vamos projetar então 2 vezes esse tamanho do candle para cima como alvo da operação. O PFR de venda é análogo. Então, ao invés de analisarmos a mínima, a máxima do candle 3 tem que ser maior do que as duas últimas máximas. O fechamento do candle 3 tem que ser menor que o fechamento do candle 2. E nós vamos então tentar fazer uma venda um tick abaixo da mínima do candle 3. Vou fazer aqui um disclaimer. Aparentemente, a estratégia disponibilizada pela LS Quant não está realizando corretamente a identificação do padrão PFR. Então eu baixei a estratégia na loja, coloquei num gráfico e não obtive o resultado esperado. Bom, por exemplo, este candle aqui, o candle número 6, nós temos que a mínima dele é maior do que a mínima do candle anterior. E mesmo assim sinaliza aqui como um padrão PFR de compra. Então existe um grupo dentro do Profit onde eu fiz a pergunta se esse padrão estava funcionando. Uma pessoa me respondeu que também já tinha identificado o problema nessa estratégia. Então, neste momento que eu estou gravando este vídeo, a estratégia não está se comportando como deveria. O que eu fiz? Eu programei, com base nas informações que eu vi no YouTube do Stormer, explicando sobre o padrão PFR e também nos parâmetros disponíveis na estratégia da loja de estratégias. Eu programei então as regras e criei então o robô aqui para operar o padrão PFR. Inclusive, o código gerado aqui pela NeoTraderBot, ele roda em gráficos acima de 1 dia, que é um problema que existe nas estratégias da LS Quant devido à mudança de modelo de execução no backtesting para tempos gráficos acima de 1 dia e que não foi ajustado aí para as estratégias da LS. Esse código-fonte então eu vou deixar disponibilizado no fórum da comunidade NeoTraderBot. O link vai estar na descrição deste vídeo. Vamos passar então para o código-fonte da estratégia. Em seguida, eu vou fazer a análise de desempenho dela. Bom, eu estou aqui com o Profit aberto no editor de estratégias e vamos explicar rapidamente como funciona aqui o código-fonte. Então, na linha 1 e 2, nós temos os parâmetros de entrada dessa estratégia,
que é a relação de risco-ganho de cada operação, o qual foi definido como valor padrão igual a 2. Das linhas 4 a 9, nós temos as variáveis que serão utilizadas dentro deste programa. Então eu vou ter uma variável booleana chamada B gráfico temporal diário ou acima para identificar em que tipo de gráfico nós estamos. Vou ter dois sinais booleanos, que é o sinal de compra PFR e de venda PFR. Vou ter duas médias, a média de 8 períodos e a média de 80, que o Stormer costuma utilizar bastante e sempre comenta em seus vídeos. Vou ter uma variável chamada fstop, do tipo float, e vou ter mais duas variáveis. Uma variável chamada mínima dos dois últimos candles e a outra máxima dos dois últimos candles, do tipo float. O corpo principal do programa começa na linha 11, e na linha 12, 13, 14 até 15, nós temos aqui a identificação do tipo de gráfico. Então na primeira barra do gráfico, quando o current bar for igual a 0, eu vou atribuir o valor à variável gráfico temporal diário ou acima, que vai ser true quando o intervalo do gráfico for diário, ou for semanal, ou for mensal. Em todas as outras condições, esta variável será falsa. Em seguida, nas linhas 18 a 23, nós vamos fazer a atribuição das variáveis sinal de compra PFR, venda PFR, como falso. Vamos atribuir o valor da média de 8 de 80 períodos, baseado na série de dados de fechamento, utilizando a função média ESP, que seria a média exponencial. E vamos atribuir o valor às duas variáveis. A mínima dos dois últimos candles vai ser igual à função lowest, da série low, nos últimos dois candles. E a máxima dos dois últimos candles é highest, high 2. Nas linhas 25 a 28, nós vamos plotar as duas médias para poder ter esse suporte visual quando for aplicar a estratégia. Na linha 30, nós temos então uma condição para poder calcular os sinais PFR de compra e PFR de venda. Então eu vou explicar aqui. Essa condição é, se não houver posição e nós não estivermos no tempo gráfico diário, então eu vou executar aqui. Se nós não tivermos posição, estivermos num gráfico temporal diário ou acima e não tiver um sinal de compra ou de venda no candle anterior, então nós também vamos executar o corpo deste if. E aí o corpo deste if é o sinal de compra PFR. Qual que é o sinal de compra PFR? A mínima do candle atual tem que ser menor ou igual à mínima dos dois últimos candles. Como eu estou sempre atribuindo esta variável à mínima dos dois últimos candles, se eu pegar o valor anterior, significa que eu estou vendo a mínima dos dois últimos candles. Eu tenho que ter o preço de fechamento do candle atual maior ou igual ao fechamento do candle anterior. E aí eu coloquei aqui outras condições análogas aí ao setup 1, 2, 3, utilizando as médias 8 e 80. A média de 8 tem que estar acima da média de 80. A média de 8 tem que estar apontando para cima e a média de 80 também tem que estar apontando para cima. Então, nessa situação, eu vou dar o sinal de compra igual a true, vou pintar a barra de azul e vou colocar um texto também para poder sinalizar. A condição do PFR de venda é análoga, então tem que ter a máxima do candle atual maior do que as duas últimas máximas. O fechamento do candle atual menor ou igual ao fechamento do candle anterior, ou seja, a reversão. Tem que ter as médias de 8 e 80 apontadas para baixo e a média de 8 abaixo da média de 80. Satisfeitas estas condições, eu vou sinalizar venda pelo PFR, vou pintar de vermelho e vou colocar um texto também. Ok, passamos por essa parte, então na linha 66 nós precisamos apregoar as ordens de stop. E aí são dois comportamentos distintos. Se eu tiver num gráfico temporal diário ou acima, eu preciso verificar se na barra anterior houve um sinal de compra. Porque, como eu já disse em vídeos anteriores, em gráficos temporais acima de um dia, a ordem stop é executada na mesma barra. Então eu verifico se na barra anterior houve um sinal de compra e aí eu posiciono uma ordem de compra, stop, no máximo da barra anterior, mais um tick, e calculo o stop como o range da barra anterior. No caso de um sinal de venda, eu vou colocar uma venda stop, um tick abaixo da mínima da barra anterior e vou calcular também o tamanho do meu stop. Se eu não estiver num gráfico temporal diário ou acima, aí seria os comandos da linha 81 a 94. Então eu vou verificar se tem um sinal de compra, se tiver de compra eu vou posicionar uma ordem stop na máxima do candle atual mais um tick. Vou calcular o tamanho do stop. Se tiver um sinal de venda, eu vou posicionar uma venda stop
um tick abaixo da mínima do candle atual. Então, da linha 67 a 94, nós estamos manipulando as ordens de compra e de venda de acordo com o tempo gráfico do gráfico que nós estamos aplicando. Então, as regras são diferentes no modelo de execução e a gente precisa tratar isso aqui no código. Eu sugiro, se você tiver dúvidas, pegar aqui, rodar passo a passo, colocar um depurador ali, colocar alguns breakpoints, pegar um exemplo no seu gráfico onde tem uma ordem, tanto no gráfico diário quanto no gráfico intradiário, e verificar passo a passo como está funcionando o código. Na linha 96 até 107, nós vamos fazer o gerenciamento de posição. Então aqui não tem diferença do gráfico que está sendo aplicado. Se eu estiver comprado, eu vou tentar fazer uma compra stop para cobrir no preço de compra menos o stop. E no segundo parâmetro nós temos o offset, onde eu fixei aqui em 10 ticks. Ou vou tentar ver se atingiu o alvo, que seria o meu preço de compra mais o meu parâmetro de risco-ganho vezes o tamanho do stop. Se eu estiver vendido, vou fazer o oposto. Então, vou verificar se atingiu o meu stop, fazendo uma compra em preço de abertura da posição mais o tamanho do stop. E aqui eu também tenho um offset de 10 ticks. Ou verei se atingiu o alvo da operação, que seria a abertura da posição menos o parâmetro de risco-ganho vezes o tamanho do stop. Bom, e é isso. Essa estratégia aqui ficou um pouquinho mais longa do que a estratégia de cruzamento de duas médias que nós vimos no vídeo anterior, mas ainda assim é uma lógica relativamente simples. Nós temos aqui uma pequena complicação devido à mudança de comportamento quando o tempo gráfico passa a ser maior que um dia, mas ainda assim regras relativamente simples. Então vamos agora ver como que foi o desempenho desse setup seguindo a metodologia que nós temos aplicado nesta série Passeando pela Lojinha. Bom, então o resultado do backtesting está nessa tabela aqui. Você pode pausar o vídeo e observar com mais atenção. Nós realizamos então 30 simulações distintas para 5 ativos e 6 tempos gráficos para cada ativo, na série de dados de Candlestick. As linhas que estão marcadas em cinza significa que a quantidade de operações foi muito pequena e que não dá para tirar conclusões estatísticas com base nisso. Então aqui teve só 26 operações, aqui teve só 22. Então vamos analisar este resultado aqui de uma outra forma. Nós vamos analisar a relação de retorno anual dividido pelo drawdown máximo da curva de capital. E o que a gente observa aqui é que para tempos gráficos de 1 minuto, tempos gráficos pequenos, essa estratégia teve um desempenho muito ruim. Então a gente observou aqui valores muito distantes do restante das simulações. A gente consegue observar aqui um certo padrão. Em torno de 15 a 60 minutos, a gente observa que há uma melhoria nessa métrica que nós estamos utilizando aqui e depois volta a decair. O mesmo acontece aqui para o contrato de dólar, aqui também para Vale 3, aqui para Petro 4 e aqui para Itaú 4. A gente observa também que para Petro 4, no tempo gráfico de 5 minutos, a gente observou um valor aqui muito distinto do restante dos valores, 4,6. Isso aqui é uma possível evidência que esta simulação, esse backtest, incorreu em overfit e não considerei como melhor resultado. Considerei então como melhor resultado da aplicação deste setup Petro 4 em 15 minutos, onde eu tive uma métrica aí de 1,91, 14% de retorno anual e 7% de drawdown na curva de capital. Aqui do lado direito nós temos um gráfico da relação risco-ganho no eixo Y e taxa de acerto no eixo X. A gente observa aqui que nas simulações a estratégia apresentou uma taxa de acerto entre 30% e 50%, uma relação de risco-ganho aqui menor que 2,3, maior do que 1. O resumo estatístico das simulações nos aponta para uma média de retorno anual de menos 12%, mais ou menos 34%, uma variância muito grande, uma média de drawdown máximo de 22%, mais ou menos 10%. Se a gente ignorar esses tempos gráficos aqui de 1 minuto, das simulações que foram feitas em 1 minuto, nós teremos uma média de retorno anual de mais ou menos 11%, e uma média de drawdown de 21, mais ou menos 10%. Aqui nós temos um gráfico de operações realizadas na simulação Petro 4, no tempo gráfico de 15 minutos, onde obteve-se 388 operações, uma taxa de acerto de 48% e um risco-ganho de 2,06. E houve carregamento de posição para dias posteriores nesta simulação.
Em toda estratégia, o que a gente busca é controlar o risco. E como este setup, o tamanho do stop é variável de acordo com o tamanho de candle, a gente percebe que em alguns momentos aqui nós temos stop de uma magnitude maior e aqui de magnitude menor. Então, idealmente, o tamanho do stop deveria ser pequeno para a gente poder ter estes ganhos aqui, essas operações lucrativas, fazendo com que a curva do nosso patrimônio seja ascendente. Então, esses stops aqui acima, por exemplo, de menos 20, eles atrapalham aqui o crescimento do capital ao longo do tempo. Já nesse gráfico aqui, nós temos a evolução do capital. Então, a gente começou aqui o backtest um pouco consolidado em relação ao tamanho do capital. Em seguida, começou aqui um movimento ascendente de crescimento do capital e depois uma nova estabilização. Então, o backtesting para Petro 4, no tempo gráfico de 15 minutos, teve uma duração aproximada de 1,7 anos, um resultado líquido de R$ 800, um retorno anual de 3,8%, R$ 385 de custo de transação, um drawdown máximo de R$ 241, o que representa 7,3% do capital, e um capital recomendável para a operação de R$ 3.321. Aqui nós temos uma análise de sensibilidade ao slippage, onde a gente observa que com um tick de slippage o resultado degrada aqui em aproximadamente 50%, com mais um tick ele passa a ser negativo, ou seja, com 2 ticks o retorno médio anual já é negativo em 2,28%, e à medida que a gente aplica mais 2 ticks ele pode chegar aqui a menos 13,81%, ou seja, um setup muito sensível a slippage, que é uma situação inevitável no mundo real. É fato que se colocasse essa estratégia para rodar numa conta real, ia incorrer em slippage. Então a gente considera como um valor mais próximo da realidade, no caso das ações, 2 ticks de slippage, então o retorno anual considerado será de menos 2,28%. Aqui nós temos o radar. Aqui neste radar a gente observa que praticamente todos os aspectos analisados estão aquém do critério de aceitação. Então a gente gostaria de ter uma estratégia com 50% de acerto nas operações e essa melhor execução teve 35%. Um drawdown máximo de 10% e a gente teve um drawdown de 10%, então aqui ficou dentro do critério de aceitação. Um risco ganho de operação de 2% e aqui a gente obteve 1,97%, muito próximo. Um retorno anual de 13,06%, que seria a taxa Selic, a gente teve um retorno negativo. O risco ganho do patrimônio de 2%, a gente obteve uma relação negativa de menos 0,22%, devido ao retorno anual ser negativo. Por fim, nós temos aqui o rol das estratégias, onde a taxa Selic continua na liderança. Das estratégias que nós testamos até agora, a estratégia de preço de fechamento e reversão está na 4ª posição, com um retorno anual de menos 2,28%, à frente do setup 123, porém atrás ainda da estratégia dentista reversão e cruzamento de duas médias, que foi a implementação clássica do sistema de cruzamento de duas médias. Não é um cenário legal, né? Por enquanto as estratégias que foram analisadas, nenhuma delas performou melhor do que a renda fixa, e o que a gente busca quando a gente está se expondo ao risco do mercado de renda variável e no mercado de contratos futuros é ter uma rentabilidade que compense o risco. Então seria algo ali em torno de 3 vezes a taxa Selic. A gente gostaria de obter então de uma estratégia boa, no mínimo 40% de retorno anual, para compensar o risco ao qual estamos expostos, que seria perder o capital. Se você aplicar seu dinheiro na Selic, você não vai perder seu capital, depois de um ano vai render 13,06%. Se você colocar robô para rodar alguma dessas estratégias aqui, vai gastar seu tempo, sua energia e não vai conseguir ter a rentabilidade da taxa Selic. Eu não estou fazendo aqui nenhuma recomendação de estratégia ou de ativo a ser operado. Isso aqui é apenas um ranking para a gente manter o histórico das análises que nós estamos fazendo. Espero que nas próximas análises a gente seja surpreendido com o resultado de alguma estratégia. Bom, e é isso, pessoal. Espero que este vídeo tenha sido útil e nos vemos no próximo. Até!